Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde a mais uma entrevista do site Entre Fios, uma produção dos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Yuri Lima e hoje, 1º de novembro de 2022, estou acompanhado dos meus colegas entrevistadores, Lorena Nantua, Matheus Mota e Sofia Leite. Nossa entrevistada diz em introdução no seu canal no YouTube que entrega shows, música, covers, pocket shows, maquiagem e muito baratismo. Nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios a drag queen Mulher Barbada, interpretada por Rodrigo Ferreira, maquiador, cantor e figurinista cearense. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado, galera, por terem me recebido. Muito legal. Eu começo falando sobre arte. No seu Instagram você faz diversas divulgações de expressões artísticas, principalmente nos destaques gordos e pretos. Como você vê a arte como fator de ruptura e mudança nos paradigmas sociais? Desde muito cedo eu percebi na arte a única possibilidade de eu sobreviver a toda a diversidade em que eu cresci, né? Morador de uma periferia esquecida pela prefeitura, né? Eu sou vindo do Gereissati 2, que é aquele lugar ali entre a Pacatuba e o Maracanaú, que as prefeituras meio que entregam uma para a outra, né? E aí eu percebi que a arte era a única forma, assim, de eu fugir um pouco daquela realidade, assim, né? E eu comecei sem entender a importância da arte nesse processo. Eu só entendi depois que eu entrei na faculdade, olhei para trás e percebi que os meus colegas de rua, que os meus amigos que eu cresci, não viam possibilidade no futuro. Assim, encerrou o estudo do ensino médio, acabou, e é isso. Agora é arranjar um emprego no supermercado e tudo mais. Enquanto eu ainda sonhava em muito mais, assim, ainda pensava em coisas assim que para mim não pareciam impossíveis, porque a arte me ensinou assim completamente que o impossível é só uma palavra, assim, né? Que tudo que você colocar sua mente, seu trabalho, você consegue chegar lá. Então, quando eu fui realmente me profissionalizando e disse, agora isso aqui vai ser minha carreira, isso aqui vai ser meu fruto do meu trabalho, né? Assim, aí eu fui percebendo que como de fato a arte pode ser transformador social, não que é uma obrigação da arte, a arte não tem a obrigação de mudar a vida de ninguém, mas eu percebi que na minha vida tinha feito esse efeito muito forte, né? E aí minha trajetória foi nesse lugar, assim, de sempre questionar os paradigmas de gênero, sempre questionar os paradigmas sociais, sempre questionar os lugares de privilégio, não só o meu, mas o do outro também, né? E aí o meu Instagram virou meio que uma plataforma para eu falar do meu trabalho, mas também dos meus amigos e dos meus companheiros e da galera que eu admiro e que me admira de volta, sabe? E por exemplo, quando eu coloco o destaque gordos, eu acho que eu não consigo abarcar ainda no meu trabalho essa temática, mas que é tão importante para mim. Eu que cresci uma criança gorda, que sou uma artista gorda, mas que não consegui colocar isso no meu trabalho, assim, né? Eu escolhi outras coisas. Então eu uso aquele pequeno espaçozinho ali do destaque para dizer, ó, tem gente falando disso, vamos compartilhar, vamos falar sobre isso, vamos divulgar isso, né? Durante muito tempo também, eu não me compreendia como pessoa preta, eu me entendia como uma pessoa não branca, e era esse lugar muito nebuloso também, que eu tive muita dificuldade de tratar no meu trabalho, né? E aí por isso também que coloquei esse destaque também, né, para artistas e artistas pretos e pretas, para que a gente conseguisse evocar essa discussão que eu também não consigo abarcar no meu trabalho, né? Então, acho que muito por isso que eu gosto muito de trazer essas pessoas para dentro das minhas redes sociais. É uma forma da gente continuar essas discussões que são importantes, mas que nem sempre cabem no meu trabalho. Como é a sua relação hoje com a atuação e como essa formação inicial, ela contribuiu para o seu entendimento enquanto artista? Hoje eu me considero muito menos ator do que eu me considerava antes, assim, né? Eu realmente comecei no teatro subindo num palco criança, assim, e a música foi ganhando espaço da minha vida, foi ganhando espaço inclusive no teatro, né? Tal hora eu só circulava com espetáculos musicais e tal hora a música ficou mais forte, assim, não só no meu fazer, mas no que eu gosto, né? Hoje em dia eu vou muito mais a shows do que a espetáculos de teatro, assim. Eu ainda uso muito do teatro no meu trabalho, assim, é indiscutível de como o teatro faz completamente parte do que eu faço. Primeiro porque foi a primeira forma de arte assim, que eu aprendi, que eu entendi a colocar o meu corpo em serviço da arte, assim, né? Então, uso muitas coisas daquela época. Mas também porque eu ainda sou apaixonado pelo teatro, né? Esse distanciamento tem muito a ver mesmo com o foco da minha carreira. Não necessariamente porque eu desgosto do teatro, porque eu, né, não sou ator mais, assim. Mas hoje, lá na minha bio tem lá, drag queen, cantora, que eu acho que é nessa ordem. Eu acho que eu sou drag queen primeiro, cantor segundo, ator terceiro. E
As 36 coisas que eu digo que eu sei fazer lá depois. Porque eu não era profissional, né? Eu fazia teatro amador, então o Princípios foi esse primeiro lugar que eu tive contato em ganhar grana, em fazer realmente assim uma produção teatral, né? De trabalhar nas coisas que eu sabia fazer. E aí, naquele momento, foi onde eu coloquei tudo, né? Eu fazia o figurino, eu fazia os cartazes, eu usava tudo que eu sabia fazer ali, né? No Princípios Básicos. E foi super importante. Mas o Princípios também foi importante para minha carreira musical, né? Foi lá pro meu primeiro contato com música autoral. Foi no Princípios que eu comecei a me questionar enquanto cantor, sabe assim? No Princípios eu comecei a entender que eu precisava, tanto como no teatro eu me dedicava nos ensaios, na técnica, em entender, de destrinçar o texto, eu aprendi que na música você também precisava fazer isso, né? Talento é um mito, assim. A música é músculo, a música é memória, a música é memória emotiva. Então, eu fui aplicando todos os meus conhecimentos em teatro na música e foi muito a partir do Princípios. Aproveitando essa sua fala sobre a carreira musical, em 2020 você lançou o single Ressaca, que foi divulgado como um primeiro trabalho autoral. Quais foram as inspirações, as experiências da sua vida pessoal que estão refletidas nesse trabalho? Quando a gente coloca que é o meu trabalho autoral, não necessariamente eu compus a letra, né? Porque tem outras coisas que fazem parte da autoria, a melodia, a harmonia, o arranjo, né? Isso tudo também faz parte de uma autoralidade. Ela surgiu de um convite, na verdade. A Clau tinha composto essa música, a Clau é uma amiga, uma parceira de trabalho de muito tempo, ela tocou com a gente no bloco, enfim, foi uma coisa de bastante tempo trabalhando com ela. E aí ela tinha essa música, ela tinha um show e falou assim, amigo, eu não acho que essa música é minha, mas canta comigo num show pra gente ver como é que fica esse clima e tal, né? E aí a gente, nos primeiros ensaios, já percebi que a música tinha que ganhar um outro corpo, e aí a gente foi ensaiando, foi encontrando esse corpo novo, e aí a gente cantou juntos, Ressaca, assim, e aí ela, no final, ela, caralho, essa música é tua, usa ela, e é... Mas a Ressaca, ela surge ali como uma música, a Cláudia tinha composto como uma música de quem terminou um relacionamento e tá mal por isso, né, e assume essa dor, e engole um pouco essa dor, assim, com uma água bem salgada. Mas quando a Barbada vai cantar aquela música, eu acho que ela não tem esse sofrimento todo, sabe? A Barbada é muito por cima da carne seca. Eu achei que também fazia sentido ter esse clima cabaresco, sabe? Assim, essa coisa... Que era uma coisa da minha banda também, que é uma coisa que eu queria trazer da minha banda, né? A gente, na época, chamava o nosso rock de cabaré, que era esse rock da sofrência, dor de cotovelo. Aí eu quis trazer isso pra Barbada, mas com a cara dela, né? Com a cara dessa quase vilã, assim, que joga pra cima e cospe as coisas. Eu acho que meio que nesse sentido que saiu Ressaca. E em 2020, você realizou o espetáculo virtual Cartas para Minha Criança Viada, em que você refletiu sobre as angústias de crescer fora de certas normas sociais, mas também sobre as alegrias que você encontrou nesse processo, né? E como é que você vê esse espetáculo dentro da sua trajetória como artista e o que você acha que o público mais jovem pode absorver disso? Foi uma loucura, de verdade, assim, porque a gente estava no auge da pandemia, né? Foi todo construído virtualmente, assim, eu não tive encontros presenciais com o diretor, acho que só a figurinista que foi na minha casa, assim, para resolver coisas, mas com todos os protocolos que a gente precisava usar na época, né? A produção não foi na minha casa, a gente filmava os meus equipamentos, as meninas da minha produção me mandaram equipamentos, a gente comprou umas coisas na internet, então foi a minha primeira experiência completamente remota. E eu já vinha ali em 2020 fazendo várias lives na minha casa, né? Eu morava com uma produtora de eventos, então a gente tinha luz, tinha tudo, assim, mesa de som, a gente fazia eventos na frente de um celular, né? E fazer o Carta para Minha Criança Viada foi usar isso, tudo que a gente aprendeu ali, isolado em 2020, para criar a arte de uma outra forma, né? E fico triste de não ter continuado com o trabalho, de não ter feito outras apresentações, mas muito consciente de porque meu foco realmente virou a música, estou passando muito pelo processo de compor o meu álbum e tal, mas na época foi muito importante também para reavivar um pouco das minhas memórias e entender porque eu faço arte. Para mim, Carta para Minha Criança Viada foi isso, assim, era olhar para trás e agradecer a mim mesmo e a minha mãe por ter investido na arte, por ter investido nesse lugar que ninguém acreditava, né? Além do espetáculo, a gente produziu muito conteúdo também no Instagram, né? E esse conteúdo eu acho que ele atingiu mais essa galera mais jovem, mais até do que o espetáculo. Eu acho que o espetáculo foi bacana, foi um sucesso, assim, mas eu acho que era uma plataforma muito dura, Lisa, que eu acho sensacional nas redes sociais, de como elas são uma pulsão artística muito grande e que às vezes a gente não reconhece como isso, né? A gente hoje brinca que é uma dancinha de Instagram, quando na verdade também é expressão artística, né? De uma certa forma, o meu trabalho conseguiu atingir dois públicos completamente diferentes, graças às redes sociais, assim. Então, acho que teve também esse impacto para além da peça. Para algumas pessoas, a performance drag, além de arte, uma forma de explorar esses limites entre o masculino e o feminino. Então, na sua história já existia esse artista queer
né, que transitava por essas performances diversas, um intérprete de músicas que cantava esse eu lírico feminino. Mas e a Mulher Barbada? Quando essa figura surge na sua vida? Não, é muito complexa essa pergunta, porque quando eu entro no Princípios Básicos, eu criei uma performance chamada Transviado. E aí essa performance foi a minha primeira vontade de desafiar o gênero, assim, né? Transviado não é uma peça sobre uma pessoa específica, não é uma peça sobre mim, não é uma peça sobre uma história, mas sobre algo ou alguém que se sentia preso em um corpo que não pertencia. E aí que talvez, isso é uma peça de já tem 12 anos, né, esse meu projeto, assim. Que na época eu ainda não compreendia as transexualidades, eu não compreendia a não binariedade, eu ainda não compreendia a travestilidade, né? Ainda eram assuntos muito distantes. Mas foi a minha primeira vez discutindo o gênero, independente, eu não usava nenhuma dessas palavras que eu usei agora, né? Então era só esse corpo confuso, mas que queria se compreender e se entender no mundo. E aí, do Transviado, eu não sei quando é que eu comecei a ter uma banda que eu era andrógeno, onde é que eu tinha uma performance que era isso, onde é que, sabe, as coisas foram meio que acontecendo. Por causa do Transviado, eu recebi o convite para participar das Travestidas. E aí, no processo das Travestidas, eu entrei para fazer o espetáculo Quem Tem Medo de Travesti, eu entrei para fazer essa peça, né? E no processo de construção do Quem Tem Medo de Travesti, o Silvério me faz o convite para fazer parte do cabaré. E aí, no processo, ele falou, bicha, vamos fazer. E aí eu falei, bora. Não tinha nada, mas eu falei, bora, né? E aí foi uma correria para descobrir essa figura. E é por isso que eu não sei muito bem aonde começou, porque ao passo que eu já tinha a banda, a Mulher Barbada e Caixeiras Viajantes, que eu já tinha acho que uns 4 anos com essa banda, 3 anos, eu também tinha várias figuras barbadas que me interessavam por causa da banda, né? Por causa da banda eu já conheci o Matu Anderson, por causa da banda eu já entendia que performers drag não precisavam tirar a barba para ser drag, então quando me surgiu o convite eu pensei, vou continuar com a barba, porque eu tenho uma banda que eu não posso tirar a barba para fazer a coisa da banda. E aí, fiz a apresentação, super nervosa, mas aconteceu. E aí, em cima do palco, a Deidiane meio que me perguntou qual era o meu nome. Aí eu fiquei, bom, é uma boa pergunta, vamos decidir aqui agora, né? E ela ficou o público olhando assim, aí eu respondi, fica Mulher Barbada mesmo, que eu acho que esse nome é ótimo. E aí ela falou, esse nome é péssimo. E aí a gente falou, mulher, fala, depois a gente muda o nome. E aí, me apresentaram como Mulher Barbada. Fui a fazer a abertura do show da Dordelano, assim, foi o primeiro show, assim, de drag. Eu estou uma drag fazendo um show. E aí o produtor falou, mas esse nome é muito ruim de divulgar, isso não pega num cartaz, isso não funciona. Eu falei, amigo, eu não pensei no nome melhor, vamos continuar nesse nome. E aí foi Mulher Barbada. E aí, por causa da repercussão do nome nesse show, eu acho que eu mantive o nome, né? Inclusive, até o Silvério falou, bicho, eu acho que agora não tem mais por que mudar, não. Esse nome é ótimo mesmo, é super irreverente, eu acho que é isso. E aí foi meio que assim que surgiu a Mulher Barbada. Coitada. Nas suas aparições na mídia, as pessoas se referem a você como atriz, cantora, figurinista, maquiadora, professora e diva pop. Como essa peça artística, ela transita entre essas diferentes linguagens e como cada uma delas surge na sua trajetória? É porque eu acho que uma coisa que eu sempre falo sobre drag é a realização de qualquer sonho que você tenha. Independente do que seja, né? Uma vez eu ouvi de uma drag que ela passou a vida inteira querendo brincar com bonecas e ela transformou ela mesma na própria boneca que ela quis brincar. E aí toda a imaginação que ela tinha quando criança, ela usa na drag dela, né? Miss Cracker que falou isso, uma drag americana. Mas eu já tinha não só percebido isso, mas entendido que também os meus sonhos de infância também estavam relacionados, né? É uma coisa que eu questiono, inclusive, no Cartas para Minha Criança Viada, assim, né? De como também era um agradecimento por ser a artista que eu sou hoje em dia. E aí, foi meio que uma coisa desembocando na outra, assim, era o ator que começou a fazer os próprios figurinos porque não tinha como pagar figurinista, aí eu me formei em moda, nesse processo fazendo princípios básicos, comecei a cantar no teatro, comecei a cantar na vida, e aí essas coisas foram acontecendo na minha vida enquanto ator. E aí quando eu me encontrei de drag, e aí eu pensei, tá, eu vou ser drag agora, eu não escolhi uma coisa, eu resolvi fazer todas as que eu sabia fazer na Mulher Barbada. E aí é por isso que eu sempre coloco que eu faço, porque eu faço todas essas coisas, né? Pra mim a coisa é que a Mulher Barbada virou esse centro catalisador e tudo que eu sei fazer a Mulher Barbada ela vai ter que administrar de alguma forma, assim. Então, tipo, eu acredito que se um dia eu aprender a fazer crochê, eu vou aparecer toda montada de crochê, cabelo de crochê, porque eu acho que a drag, pra mim, ela é essa catalisadora, sabe? E a gente pode considerar que interpretar uma drag queen é uma manifestação artística que rompe com diversos padrões sociais, né? Que coloca em debate, inclusive, as construções do masculino e do feminino. Como é que essa arte influencia na sua luta por liberdade nesse sentido? Uma coisa que as pessoas às vezes acham que a drag é uma forma... Algumas pessoas, né? Não todo mundo, mas as pessoas acham que a drag é uma forma de enaltecer mulheres, do lado A, e do lado B,
tirar onda ou reforçar esses padrões de gênero, né, que se colocam sobre essa ideologia de gênero que a gente vive há tanto tempo e que só agora virou uma palavra dita pela direita, né? Mas que ideologia do gênero a gente sempre viveu. Mas o que eu acho que a drag é de verdade é nenhuma coisa nem outra. Ela é uma forma da gente expor a artificialidade da construção de gênero, né? Se uma drag queen como a Pabllo Vittar consegue ficar tão feminina, mesmo não se considerando mulher, é porque aqueles elementos que ela aglutina no corpo dela não são próprios da mulher. Eles são elementos artificiais que foram ali juntados e construídos e reformados e que podem ser utilizados por qualquer gênero, por qualquer pessoa, de qualquer etnia, de qualquer lugar do mundo. E aí isso eu acho genial, assim, a drag como esse lugar que denuncia a artificialidade e a construção de gênero. E aí, a partir disso, a gente pode denunciar um monte de coisas, né? A drag, ela surge nesse lugar de personalização, não, de interpretação do gênero feminino no teatro, mas ela extrapola. Quando ela descobre que é artifício, quando ela descobre que a drag ela é a arte do artifício, ela vai extrapolando para tudo. A gente consegue brincar de corpos alienígenas, a gente consegue brincar de corpos não humanos. E isso, para mim, é genial, assim. E aí, nesse sentido, tudo que você quiser questionar, você pode questionar com a arte drag, assim. O corpo gordo que eu coloco em cima do palco, e ele é reverenciado como gostoso, como uma mulher gostosa, maravilhosa, não sei o quê, ela também é um ato de resistência, porque não é esperado, né, da mulher gostosa as minhas medidas. Rodrigo, seus primeiros trabalhos como a Mulher Barbada eram na companhia dos Caixeiros Viajantes. Mais à frente, você integra o coletivo As Travestidas, que revelou nomes como... Mesmo você citou Silvério Pereira, Denis do Lacerda e o Jesuíta Barbosa. Uhum. Como você vê a sua contribuição na produção de arte e cultura e se existe um momento em que você pensa em produzir conteúdos solos, projetos solos com uma identidade mais pessoal? A Barbada do Roberto, que foi um show que eu fiz em homenagem não, né? Um show que eu fiz com um repertório do Roberto Carlos, né? Fiz também Toda Suja de Batom, que era o meu trabalho sobre o Belchior. O Carta para Minha Criança Viada foi o primeiro trabalho que eu fiz de teatro sozinho dentro das Travestidas. Não é um trabalho das Travestidas, mas eu ainda estava no coletivo na época da peça, né? Eu saí um pouco depois daquilo. Então, tem esse projeto também que eu fiz, assim, para além das Travestidas, né? E hoje eu tô com Bárbara, que é o meu EP, que está em processo de produção, que vai sair em fevereiro... Não, vou prometer data, não, mas fevereiro, março, abril ali. Eu sei que eu vou estrear o meu show, Bárbara, em fevereiro, isso já está certo, né? Mas, por exemplo, agora eu tô com um bloco que é desassociado do Bloco das Travestidas, né? O Bloco das Travestidas se encerrou ali em 2020. A gente falou muito sobre isso em 2021, tentou fazer algum movimento, mas de fato a gente preferiu encerrar o bloco. O Bloco Mambembe não é um bloco meu, apesar de eu estar na frente do bloco, né? É um bloco bem coletivo, assim. Ele é realmente feito pela produção do Mambembe, assim, e eu tô lá encabeçando o projeto. Eu não tenho interesse de lançar um bloco da Barbada, porque eu amo fazer parte da equipe do Bloco Mambembe. Então, tipo, por isso que eu tô nesse projeto, por isso que eu quero manter ele, porque o Bloco Mambembe não é só quem tá em cima do palco cantando e performando, né? Também tem a galera que faz a decoração, que faz a produção, a galera do bar e a galera da segurança, é uma galera que tá sempre com a gente, que não é associada às travestidas, mas que ainda tem representatividade queer em cima do palco, ainda é sobre a arte queer em primeiro lugar, assim, né? E a gente aceita hétero também, gente, tá? A gente gosta de gente hétero. Às vezes, assim, como cota. Também não vou exagerar. Eu queria saber como é essa decisão, como foi essa decisão de transpor os palcos do teatro e sair nas ruas com as suas performances e nesse contexto de carnaval, né? Primeiro com as travestidas, o Bloco das Travestidas, e com o seu agora. O Bloco das Travestidas, ele surgiu de uma conversa despretensiosa, assim, vamos fazer um bloco? Vamos! E aí, corta a cena, a gente estava descobrindo quanto custava fazer um trio elétrico, né? Mas, acho que surge a vontade por causa da parada LGBT de Fortaleza, a parada da diversidade, né? E aí, aquela sensação de ter aquilo, eu fazia com o Silvério a parada, né? Então, aquela sensação de ter aquela multidão, eu falei, uma vez a gente saiu foi inclusive em 2019, eu acho que a gente saiu, e aí a gente olhou assim, bicho, a gente tem que fazer um bloco, vamos fazer um carnaval? Vamos botar assim, fazer o nosso portal e tal, e risos. Na outra semana ele liga pra gente e falou assim, gente, vamos fazer um bloco de verdade? Uma pessoa falou que podia emprestar um material e tal, não sei o que, a gente se reuniu num café e decidiu que aquele ano que vem a gente teria o Bloco das Travestidas, né? E aí foi uma experiência absurda, assim.
Primeiro porque eu não tinha condicionamento físico para fazer um bloco, então eu terminei completamente esgotado, precisei tirar um mês sabático, assim, eu não conseguia trabalhar, eu não tinha voz, eu não tinha pé, eu não tinha nada, assim, a gente saiu com prejuízo, para você ter ideia, todo o orçamento que a gente fazia, era dividido em igual com todo mundo que trabalhava, então tinha final de semana que eu tirava cachê de R$40 do bloco, assim. Foi uma coisa da gente pensar, será que isso vale a pena? Mas foi tão bem falado e foi tão... As pessoas queriam tanto que ele acontecesse, né? Que no ano seguinte a gente se inscreveu nos editais oficiais e aí a gente foi entendendo mais o caminho das pedras, assim, para entender como fazer mesmo um bloco funcionar, né? E aí eu acho que em 2017, que foi o segundo ano do bloco, aí agora a gente sabe o que está fazendo. E aí o bloco foi muito melhor, a gente conseguiu ter uma graninha, pouca, mas ainda conseguiu ter uma grana. E aí a partir daí a gente foi meio que enlouquecendo. E aí foi pro carnaval oficial, depois foi fazendo festa particular, depois faz festa no interior, e aí a gente nunca mais parou, assim. Há algum projeto do qual você se orgulha mais? Em que momento da sua carreira você percebeu que seu trabalho estava sendo reconhecido? Nossa Senhora. Eu acho... e aí é por um motivo muito especial mesmo para mim. O meu projeto que eu trago no meu coração e que queria muito ter continuado ele por mais anos é o espetáculo Três Travestis, que foi um espetáculo musical, bem teatro de revista, né? O nome é por causa da música do Caetano Veloso que a gente cantava e era para mim um momento icônico do espetáculo. E foi a primeira vez que eu entrei no palco, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu entrei no palco para cantar, assim, né, de ter um espetáculo só de cantar, que eu não tinha que atuar no espetáculo, né, era alguns textos, mas era bem um espetáculo de canto e que era um espetáculo que finalmente, meu repertório da minha banda era muito complexo, ele exigia muito de mim vocalmente e o Três Travestis exigia menos, então era um espetáculo que eu adorava fazer, era simples de fazer para mim, enquanto cantora drag, mas era um espetáculo bonito, especial. Eu adorava dividir a cena com o Silvério, com o George, né, a Beta Houston. Com relação a essa coisa do reconhecimento, não foi do público, assim. Eu acho que esse reconhecimento do público é uma coisa que, para mim, é interessante, é importante, sim, saber que o público gosta do meu trabalho, que as pessoas gostaram do que eu produzi e tal. Mas ele não é o mais importante do meu trabalho. O mais importante do meu trabalho é continuar fazendo questionamentos, é continuar ruindo um pouco as barreiras. Às vezes isso não vai agradar o público e eu entendo que isso também é importante, sabe? O reconhecimento para mim que fez muita diferença foi o da minha família. Acho que o dos Três Travestis foi o primeiro trabalho, por eu estar em cena com o Silvério, que já era uma figura, né, nacional na época. Mas foi o primeiro trabalho assim que a minha avó foi e que ela viu um teatro lotado, 2.000 pessoas para assistir aquilo, uma fila quilométrica para tirar foto com a gente. Aí naquele momento, não é que isso era importante para mim, mas para minha avó, aquele momento deu um clique na cabeça dela, assim, sabe? Nossa, meu neto realmente trabalha, né? Tem gente que quer ouvir ele cantando. E aí, eu lembro que ela furou minha avó é falecida, mas na época ela já estava bem idosa, assim, né? E aí ela furou a fila para tirar foto com a gente, aí ela sussurrou no meu ouvido, assim, e teu avô, né, dizendo que ninguém ia pagar R$1 para te ver cantando, assim. E naquela hora aquilo me pegou muito. Então foi um momento também muito especial, e aí depois aconteceu uma cena que eu nunca esqueço, assim, um rapaz veio me entregar, era o show, na verdade, esse show era a Barbada do Roberto, eu cantando Roberto Carlos, né? E aí um cara veio me presentear com um pirulito, assim. Aí eu falei, não tenho dinheiro, eu tô sem carteira. Eu tava montada ainda, né? Eu fiz o meu show e depois fui assistir os shows que estavam acontecendo. Aí ele veio me oferecer, assim, um pirulito. Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou, não, é um presente. Aí eu falei, um presente, obrigado e tal. Eu recebi, assim, um presente. Quando você subiu, eu achei muito estranho. Eu falei, um viado cantando Roberto Carlos, isso não deve prestar, não. E aí você foi cantando e eu fui achando massa, e no final eu estava perguntando seu nome e eu estou muito fã do seu, assim, você convenceu uma pessoa, assim, realmente você é muito bom. Aí eu entendo que ele falou em palavras muito simples, mas eu tinha entendido que naquele momento tinha rolado um reconhecimento do sentido de que pessoas LGBTs conseguem fazer trabalhos para fora da bolha, assim, né? No sentido que é super importante a gente estar fazendo farofa do pop, porque senão não quer que eu faça no final de semana, né? Mas é também importante entender que a gente consegue furar algumas bolhas. E para mim, mesmo que aquele show tenha sido uma bosta para todo mundo, que ninguém tenha gostado, o reconhecimento daquele homem de ter olhado para mim, ter dito, hoje você mudou uma cabeça. Para mim foi assim, o céu, eu chorei horrores, eu recebi o pirulito chupando. Foi chique. Bom, e depois de tanto sucesso, quais são os próximos passos? Onde a gente pode esperar ver a Barbada no futuro ou no final de semana? Ano que vem eu vou
apresentar finalmente, depois de 2 anos do lançamento de Ressaca, eu vou mostrar o Bárbara, né, um projeto que eu estou trabalhando há bastante tempo, assim, e que finalmente eu vou conseguir ter financiamento e ter lugar para colocar ele. Então vai ter o meu primeiro trabalho, assim, já vou estrear com o show Bárbara, e aí quero muito rodar nos teatros com esse show. É um show bem de teatro, assim, é um show que talvez esse show específico não funcione assim para rua e tal, mas que eu quero muito que rode nos teatros, que a galera curta isso. Há um tempo atrás, você participou de um evento produzido pelo Centro Cultural do Banco do Brasil, CCBB, no Rio de Janeiro, e se disse inconformada com os ataques direcionados a você, né? Ataques contendo os mais variados tipos de preconceitos. Como é que você analisa esse desrespeito à arte LGBTQIAP+, feito no Brasil, que, com vários artistas passando por essas situações, né? E como isso te afeta? Eu acho que as travestidas me ensinaram muito nesse sentido, porque nosso grupo tinha uma missão muito clara em furar bolhas, assim, a gente precisava furar bolhas. Era um questionamento que a gente fazia sempre. Por que a gente está sempre na mostra LGBT? Deixa a gente na mostra central para a gente mostrar para todo mundo, né, o que a gente pode fazer, os nossos corpos e corpas são capazes de fazer, né? Eu tive um projeto uma época que era Elas Cantam Belchior, que era um projeto que não era um projeto LGBT, ele era um projeto realmente de homenagem ao Belchior, contratado pelo Maloca, Dragão, e que depois ele ganhou um corpo e a gente apresentou algumas vezes, né? Então esse projeto, por exemplo, eu estava infiltrado em vários eventos que não eram para público LGBT, assim. Em lugares, por exemplo, a gente fez o aniversário de um jornal aqui da cidade, né? E nesse aniversário do jornal a gente lidou também com pessoas bem conservadoras, né? E levar o meu trabalho para esses lugares é uma coisa que eu já estou acostumada e muito mesmo, assim. Desde fazer aniversário para a galera da direita até fazer eventos públicos em que todo mundo estava lá, né? Então, era uma coisa que eu já estou treinada, já estou calejada. Mas foi legal você tocar nesse ponto, porque o Banco do Brasil foi a primeira vez que eu entrei, que a minha cara entrou num portal assim tão nacional, né? Até então no Diário, no Povo, os comentários eram muito só quer ser a Pablo Vittar, eram coisas muito assim, ai, mais uma drag e tal. E eu falei, ai, gente, pelo amor de Deus, né? Canto pra tanta gente, eu vou ficar ligando para 10 comentários. Mas foi a primeira vez que eu li um comentário no sentido de que se eu ouvisse na rua, eu atropelava. Nossa, isso aí é plano do demônio, a gente tem que exterminar. Foi a primeira vez que eu me deparei com comentários tão pesados assim, né? E foi por causa disso. Hoje eu não leio mais comentário, que eu saio em portal nenhum. Eu vi isso, o evento era no mesmo dia que saiu essa matéria no Banco do Brasil. E aí, quando a gente ficou muito com medo, era um evento que eu fiz com o Silvério, a gente cantou, era uma virada que eles tinham lá no Centro Cultural do Rio de Janeiro. E aí a gente foi com bastante medo, assim, pro evento, eu, pelo menos, fui com bastante medo. E aí a gente acabou parando numa blitz policial, assim, e a gente foi recebida com uma arma na blitz policial. Mas porque estava tendo uma operação de drogas no lugar, assim, né? E era no centro do Rio de Janeiro. Então, na hora que a polícia levantou as armas pra gente parar, assim, o Uber pegou uma contramão, então eles acharam, enfim, foi uma confusão, assim. Nessa eu falei, acabou, vou morrer de peruca, e é isso, estamos aqui. Mas não foi nada disso, eles só disseram que a gente não podia passar por ali e foi tudo tranquilo. Mas aí me deu uma ansiedade muito grande que eu não tinha sentido até então. E aí, a partir desse momento, eu meio que me distanciei. Percebi também que muita gente defende a gente, então a gente não precisa muito ficar se trocando com essas pessoas, assim, né? Tem uma galera que gosta do nosso trabalho e que tá lá para defender, assim. Mas é uma situação, assim, que eu ainda não sei lidar por completo. Tipo, quando surgiu todo esse bafafá que aconteceu nos últimos tempos, né? Com o meu nome, que saiu, eu também não li nada, assim. E até peço desculpas para as pessoas que me apoiaram lá e que eu não comentei, que eu não marquei. Mas é uma forma de me proteger também disso, né? Porque a gente sabe que a vida real é um pouco diferente da internet. A internet, ela é esse lugar do ódio, assim, né? De uma forma muito descontrolada, assim. E aí eu acho que o meu trabalho é no oposto disso, assim. O meu trabalho é a construção de espaços saudáveis e seguros para a minha população, sabe? E não entrar essas brigas, né? Mas eu amo também. Teve um cara que chegou e disse que eu era uma mistura muito esquisita entre o Gabigol e o Padre Fábio de Mello. Eu não sei se foi pelo vestido ou se foi pela unha postiça que eu tava usando, porque eu acho que é bem padre. Eu sou bem papal, às vezes. Mas tem coisas que são divertidíssimas. Divertidíssimas. Eu me divirto horrores. Muito se fala sobre dar voz a pessoas da comunidade LGBTQIAP+. No entanto, além de voz, é preciso espaço. Como foi e como é conseguir esse espaço? Você acredita que o atual cenário sociopolítico se mostra favorável?
Olha, é muito complexo, assim, porque são muitas camadas diferentes, né? Enquanto governamentalmente, é essa palavra? Essa palavra existe? No âmbito do governo, a gente percebeu um distanciamento, né? A palavra, por exemplo, o primeiro edital do Banco do Brasil que surgiu logo após, né, o novo presidente, o ex-presidente, né, entrar, ele excluiu, e foi um pedido, né, de excluir a palavra LGBTQIA+, de todos os programas de governo, por exemplo, né? E a gente entendeu que havia um boicote também. Se você tivesse a palavra diversidade ou LGBTQIA+, ou LGBT, se você tivesse a palavra GLS no seu projeto, você sabia que esse projeto não iria passar, porque a gente está na produção cultural, a gente conhece os produtores culturais do Brasil inteiro. Então a gente já sabia disso, assim, de ter diretor do Banco do Brasil dizendo que não vão contratar mais LGBTs na virada, né? Engraçado porque a minha virada cultural do Banco do Brasil que eu fiz eram eu, Silvério Pereira, Rico da Laçã, tinha uma MC de lá local, que eu não vou lembrar o nome agora, que faz muito tempo, mas era completamente LGBT. E aí a virada cultural, ela acontece de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses. E a primeira virada cultural no governo de 2019 foi completamente sem LGBTs, a palavra LGBT não foi mencionada, o diretor que colocou a programação LGBT foi demitido. Então a gente viu, de fato, assim, uma movimentação pesada em retirar não só a nossa sigla, mas também as nossas discussões da pauta, né? E isso foi muito duro. O Banco do Nordeste passou por isso também, os Centros Culturais do Banco do Nordeste. O SESC foi um ótimo contraponto, né? E o Itaú Cultural também. O Itaú Cultural fez questão de abrir mostras específicas para LGBTs como resposta. Isso foi genial e a gente entrou numa dessas mostras, né? A partir desse escândalo todo que teve da Lei Rouanet, por exemplo, a gente não percebe que a grande maioria das mostras de cinema que eram gratuitas, das mostras de teatro, dos teatros itinerantes, também tinham verbas da Lei Rouanet. Se a gente tem ali um festival com 20 espetáculos nacionais, que leva por dia de evento 10 mil pessoas para assistir teatro de graça, ali também é a Lei Rouanet. Recentemente, você abriu o show de outra drag queen muito famosa, a Pablo Vittar, aqui em Fortaleza, mas os bastidores do show acabaram sendo tão notícia quanto a própria performance. Uhum. E uma das questões levantadas tanto por você quanto pela sua equipe foi essa diferenciação, suposta diferenciação entre artistas locais em detrimento do que seria um artista de alcance nacional. E eu te pergunto, essa diferenciação ela é só geográfica? Ou ela perpassa também esses corpos e performances queers, negros e gordos, são mais atravessados por essas problemáticas que você tem enfrentado? Bom, eu acho que são duas coisas um pouco diferentes, né? A gente percebe, e aí falando sobre esse recorte, né, que as pessoas que são mais cis heteronormativas, e aí eu incluo também pessoas gays, pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, que são o que a gente chama de passáveis, né, que elas estão ali mais próximas desse centro cis heteronormativo, elas também estão inclusas nisso, né? A gente sabe que elas têm cachês maiores, que elas conseguem um amparo maior, não só da máquina pública, mas principalmente dos eventos privados, das iniciativas privadas, né? Isso é uma coisa que acontece, mesmo que elas também sofram uma diferenciação do local e do nacional, né? A gente sabe que quanto mais próximo desse centro que eu digo dessa normatização, né? Não do centro. Quanto mais próxima da norma uma pessoa se encontra, mais fácil ela vai ter de capilarizar dentro do mercado. Isso é muito claro. Mas eu também acho que essa pessoa também sofre um pouco com essa diferenciação do local e do nacional, né? Muitas pessoas que estavam em ascensão aqui, elas só conseguiram realmente fazer essa virada quando elas saíram daqui, quando elas foram para São Paulo, quando elas participaram de um The Voice da vida, para voltar e serem considerados esses artistas grandiosos, né? Assim, de gente que trabalha muito, mas também com gente que a gente sabe que está ali meio que pelo palco, né? Mas essa diferenciação do local e do nacional não é uma discussão de agora, né? Até um outro trecho que foi muito compartilhado foi a entrevista que o Matheus Mesmos deu num podcast há um tempo atrás, né? Muito antes do ocorrido, inclusive, falando sobre isso, como ele também sente isso, como ele também é colocado como um artista local, como ele também é colocado, mesmo ele fazendo show fora do Ceará o tempo todo, né? E é uma questão que a gente às vezes não consegue entender como contornar, como explicar o óbvio, como a gente dizer o óbvio para essas pessoas, né? É um absurdo, né? Eu lembro que a gente foi fechar um show com o Silvério, e aí esse era um show que tinha Silvério Pereira,
eu, e tinha uma equipe que a gente podia contar de atrações nacionais. E na época, a gente orçou com as atrações nacionais, fez um balanceado, o Silvério Pereira já estava na novela, ele já era uma figura nacional. Ele estava na novela das 9 ou 8, sei lá, não sei qual é o nome que se chama hoje em dia, mas a última novela. Estava na novela mais importante, num papel que estava em ascensão, e, enfim, fazendo teatro no Brasil inteiro. Ele era uma figura nacional. E ainda assim tentaram negociar, não negociaram o cachê das outras atrações nacionais, mas tentaram negociar ele como atração. E ele falou, ele deixou bem claro, eu não sou uma atração local, eu sou uma atração nacional. Vocês estão me contratando na minha casa? Estão. Mas eu ainda sou uma atração nacional, eu ainda faço shows fora do meu estado. E aí essa foi uma discussão que a gente bateu e que a produção olhou assim e aí teve que ceder, assim, né? E aí é isso, assim, mesmo você sendo uma atração nacional, você ainda é visto como uma atração local. É uma lógica que esquece um pouco o quanto o investimento no artista local pode nos transformar em nacional, né? Pensar que se um artista nacional pode trazer essa estrutura que tanto se fala, é porque o artista nacional tem essa estrutura, porque a artista nacional tem esse balé, porque ela traz maquiador, não sei o quê, mas é porque ela recebe cachês correspondentes a essa equipe. Como é que você espera que a gente trate um produto como um produto nacional se a gente não tem o apoio para ter um produto nacional? Se eu não consigo pagar dignamente uma equipe de cunho nacional, desse aporte nacional, né? Que tanto se fala, assim. E aí, é nesse sentido que é tão difícil explicar o óbvio. É tão difícil dizer. Só dá pra gente ser nacional se vocês também ajudarem, né? É uma coisa que algumas casas da cidade de Fortaleza fazem, que eu acho legal, é de que eles, às vezes, seguram um artista na mão e falam, a gente vai te carregar aqui até onde a gente conseguir para te colocar nos espaços, porque é importante também fazer parte dessa trajetória. Imagina hoje, eu não sei qual é, tá? Mas imagina isso, você ser a boate que deu a oportunidade para o primeiro show da Pablo Vittar, ou de você ser o primeiro produtor, e aí isso é uma coisa que eu conheço, eu sei quem é o primeiro produtor que trouxe Glória Groove para Fortaleza. E não só a importância disso para a carreira da Glória, mas como ela ter colocado isso também quando eles se encontraram nos bastidores. Nossa, você foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade no Nordeste. É também pensar nisso, assim, sabe? De como a gente pode fazer os nossos artistas locais serem muito nacionais. Estamos chegando ao fim de mais uma entrevista do site Entre Fios. Mas antes vamos de bate-bola, jogo rápido? Rodrigo, agora é jogo rápido. O que vinha na cabeça, preparado? Tô, Marília. A música pra mim é... Pulsão de vida. Eu tenho medo de... Ser esquecida. Meu maior sonho é... Consegui comprar uma casa para minha mãe com o dinheiro do meu trabalho. Eu não tolero... Intolerância. O palco pra mim é... Minha religião. Para todos os meus amores... Olha, obrigado, viu? Apesar de tudo. Para todos os meus ex-amores... Gente, vocês são difíceis, viu? Pelo amor de Deus, me ajuda a me ajudar. Uma palavra que o definiria. Louca. O que me faz seguir é... O apoio da minha mãe. E nós seguimos daqui. Rodrigo, muito obrigado pela participação e disponibilidade. E muito obrigado para você aí de casa. Obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos numa próxima. Até mais! Tchau, gente. Obrigada.